Imagine um mundo onde o silêncio é a única melodia que se conhece, onde as cores são apenas um conceito abstrato e o toque, uma memória distante, ou talvez nunca uma experiência vivida. Para milhões de pessoas, esta não é uma ficção distópica, mas a dura realidade de uma vida marcada por uma deficiência sensorial severa. A comunicação torna-se um desafio monumental, a navegação pelo mundo, um labirinto de obstáculos invisíveis, e a conexão humana, muitas vezes, é mediada por barreiras intransponíveis. A vida cotidiana, que para a maioria é repleta de nuances sensoriais, transforma-se numa experiência limitada, onde cada passo é incerto e cada interação exige um esforço sobre-humano. Mas e se, por um momento, pudéssemos desafiar essa realidade? E se a tecnologia, essa força implacável de inovação, pudesse não apenas mitigar a perda, mas realmente devolver o que parecia irremediavelmente perdido? Não estamos falando de muletas sensoriais, mas de uma verdadeira reintegração ao mundo dos sentidos. Prepare-se para embarcar numa jornada fascinante, onde a ciência e a engenharia se unem para reescrever o destino de quem vive na escuridão, no silêncio ou na insensibilidade. Hoje, vamos mergulhar no universo das neuropróteses, dispositivos incríveis que estão revolucionando a forma como percebemos o mundo, devolvendo a visão, a audição e o tato, e com eles, a esperança e a plenitude da experiência humana. Você já ouviu falar de pessoas que, após anos de surdez profunda, voltaram a ouvir a voz de seus entes queridos? Ou de indivíduos que, cegos desde o nascimento, passaram a distinguir formas e movimentos? E que tal sentir o calor da mão de um filho? Ou a maciez de um tecido, mesmo utilizando uma prótese robótica? Estes não são milagres, mas sim a concretização de décadas de pesquisa e dedicação no campo das neuropróteses. A ciência está, literalmente, plugando nossos cérebros a um novo mundo de sensações. A promessa é grandiosa: desvendar como a ciência está reescrevendo os limites do corpo humano, utilizando a engenharia para restaurar funções que a natureza ou o infortúnio levaram. Estamos à beira de uma era onde a conexão entre mente e máquina se torna mais profunda e orgânica do que jamais imaginamos. Mas, o que são exatamente essas tecnologias? E como elas conseguem se conectar de forma tão íntima e direta com o nosso cérebro, a complexa central de comando de todas as nossas percepções? A resposta reside na capacidade de decodificar e simular os intrincados sinais elétricos que compõem a nossa experiência sensorial. As neuropróteses são, em essência, interfaces cérebro-máquina que buscam substituir ou aprimorar a função de órgãos sensoriais danificados. Elas trabalham capturando informações do ambiente, seja luz, som ou pressão, convertendo-as em impulsos elétricos que o cérebro pode interpretar como sensações. Este processo é uma dança delicada entre a biologia e a eletrônica, onde cada componente é cuidadosamente projetado para mimetizar a complexidade do corpo humano. É como se estivéssemos construindo uma ponte invisível entre o mundo exterior e a nossa consciência interna, permitindo que a luz, o som e o toque voltem a fluir. A capacidade do cérebro de se adaptar a essas novas entradas sensoriais é um dos pilares dessa revolução. Conhecida como neuroplasticidade, essa propriedade permite que o cérebro reorganize suas conexões em resposta a novas experiências e aprendizados. É por isso que, mesmo com dispositivos artificiais, os pacientes podem aprender a interpretar os novos sinais e, com o tempo, integrá-los de forma natural à sua percepção do mundo. Antes de continuarmos a explorar os detalhes fascinantes de cada tipo de neuroprótese, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A neuroplasticidade é crucial porque, sem ela, o cérebro não conseguiria interpretar os sinais elétricos gerados por essas tecnologias. É essa incrível capacidade de adaptação que permite que uma pessoa com deficiência sensorial severa, após receber um implante, aprenda a ver ou ouvir de uma maneira totalmente nova. A história da pesquisa em interface cérebro-máquina remonta a décadas, com os primeiros esforços focados em auxiliar na comunicação e no controle de próteses robóticas. No entanto, a aplicação direta para a restauração sensorial ganhou um impulso significativo com o avanço da microeletrônica e da nossa compreensão do funcionamento cerebral. Mas o que acontece quando a própria retina está completamente danificada ou ausente? É aí que a pesquisa em implantes no córtex visual entra em jogo. Pesquisadores e cientistas estão explorando a possibilidade de implantar eletrodos diretamente na parte do cérebro responsável pelo processamento visual. Essa abordagem ignora completamente o olho e o nervo óptico, enviando os sinais diretamente para o centro de comando. Embora ainda em fases experimentais, os resultados são promissores, com alguns pacientes conseguindo identificar formas e até letras com essa tecnologia. O desafio é criar uma interface que seja segura, estável a longo prazo e que possa gerar uma imagem cerebral mais complexa e útil. Passando para a audição, os implantes cocleares são, sem dúvida, a neuroprótese sensorial mais bem-sucedida e difundida. Para uma pessoa com deficiência sensorial severa, que possui perda auditiva neurosensorial profunda, onde as células ciliadas da cóclea estão danificadas, mas o nervo auditivo ainda está intacto, o implante coclear é um divisor de águas. Ele consiste em um componente externo que capta o som e um implante interno, cirurgicamente colocado na cóclea. O componente externo processa o som, converte-o em sinais elétricos e os envia para o implante interno, que estimula diretamente o nervo auditivo. O cérebro, então, interpreta esses sinais como som. O processo de reabilitação após a cirurgia é fundamental.
pois o cérebro precisa aprender a interpretar esses novos sons. Para casos reais de sucesso, especialmente crianças implantadas precocemente, o impacto na vida social e no desenvolvimento da linguagem é transformador. Eles podem frequentar escolas regulares, participar de conversas e integrar-se plenamente à sociedade. Para casos mais complexos, onde o nervo auditivo também está danificado, ou em condições como a neurofibromatose tipo 2, existem os implantes de tronco cerebral. Estes dispositivos estimulam diretamente os núcleos cocleares no tronco cerebral, ignorando tanto a cóclea quanto o nervo auditivo. Embora a qualidade sonora seja geralmente inferior à dos implantes cocleares, eles oferecem uma forma de audição para aqueles que, de outra forma, permaneceriam no silêncio absoluto. E o tato? A capacidade de sentir o mundo através do toque é fundamental para a interação humana e para a manipulação de objetos. Para indivíduos que perderam um membro e utilizam próteses robóticas, a ausência de feedback tátil é uma limitação significativa. Pesquisadores e cientistas estão desenvolvendo próteses robóticas com feedback tátil, onde sensores na mão protética detectam pressão, temperatura e textura. Esses sinais são então convertidos em impulsos elétricos que estimulam os nervos remanescentes no braço do amputado, ou até mesmo o córtex somatosensorial no cérebro. A estimulação nervosa periférica, por exemplo, busca recriar sensações mais naturais e diferenciadas, permitindo que a pessoa com deficiência sensorial severa sinta a diferença entre uma superfície áspera e uma lisa, ou a pressão ao segurar um objeto. O desafio é recriar a complexidade e a riqueza do toque humano, que envolve uma miríade de receptores e vias neurais. Imagine poder sentir o calor de uma xícara de café ou a maciez de uma flor com uma mão protética. Essa é a promessa que essas neuropróteses buscam entregar, conectando mente e máquina de forma cada vez mais íntima e funcional. A jornada em direção a esses sentidos aprimorados, no entanto, não é isenta de desafios significativos. A miniaturização dos dispositivos é uma prioridade constante para os pesquisadores e cientistas, visando implantes menos invasivos e mais confortáveis para o paciente. A durabilidade também é crucial. Esses dispositivos são projetados para permanecer dentro do corpo humano por anos, exigindo materiais biocompatíveis e resistentes ao desgaste. Além disso, a busca por uma resolução e naturalidade cada vez maiores das sensações é um campo de pesquisa intenso. Queremos que a visão gerada por um implante seja o mais próxima possível da visão natural, que os sons sejam ricos e matizados, e que o tato não seja apenas uma percepção de pressão, mas a complexa tapeçaria de texturas e temperaturas que conhecemos. A necessidade de cirurgias menos invasivas é outro ponto focal. Reduzir o risco e o tempo de recuperação é fundamental para tornar essas tecnologias acessíveis a um número maior de pessoas com deficiência sensorial severa. E claro, o custo. A pesquisa e o desenvolvimento dessas tecnologias de ponta são caros, e garantir que elas sejam financeiramente acessíveis a quem precisa é um desafio ético e social. A integração perfeita entre o dispositivo e o corpo do paciente, tanto física quanto neuralmente, permanece como o objetivo final, buscando apagar as linhas entre o orgânico e o artificial. Esses avanços tecnológicos, embora promissores, levantam implicações éticas e filosóficas profundas. O que significa ser humano quando partes do corpo são substituídas por componentes biônicos? A identidade é intrinsecamente ligada à biologia original, ou é uma construção mais fluida, capaz de integrar novas percepções e capacidades? Essas questões nos forçam a reavaliar nossa compreensão do eu e da consciência. Além disso, há a preocupação com o acesso desigual à tecnologia. Se apenas alguns privilegiados puderem arcar com o custo dessas neuropróteses avançadas, poderíamos estar caminhando para uma divisão sensorial, onde a qualidade de vida e as oportunidades são drasticamente diferentes com base no status socioeconômico. O debate entre o aprimoramento humano e a restauração funcional também é pertinente. Enquanto a maioria das pesquisas se concentra em restaurar sentidos perdidos, a mesma tecnologia poderia, teoricamente, ser usada para aprimorar capacidades sensoriais além dos limites humanos naturais. Poderíamos ver no escuro, ouvir frequências inaudíveis ou sentir campos magnéticos. Essa perspectiva abre um leque de possibilidades e, ao mesmo tempo, de dilemas morais sobre os limites da intervenção tecnológica no corpo humano. Apesar desses desafios e questionamentos, o potencial transformador das neuropróteses é inegável. Elas oferecem um vislumbre de um futuro onde a perda sensorial não é uma sentença definitiva, mas um desafio superável. Para milhões de pessoas com deficiência sensorial severa e suas famílias, essas tecnologias representam esperança, a promessa de reconexão com o mundo e com a vida em sua plenitude. Imagine a alegria de uma criança que ouve a voz de sua mãe pela primeira vez, ou a emoção de alguém que volta a ver o rosto de seus entes queridos. Casos reais de sucesso nos mostram que essas histórias não são ficção, mas realidade em construção. A possibilidade de aprimorar sentidos para além das capacidades humanas naturais, embora ainda em grande parte no domínio da ficção científica, nos convida a uma reflexão profunda. O que faremos com essas novas ferramentas? Como as usaremos para moldar nosso futuro? A ciência, através da pesquisa incansável de pesquisadores e cientistas, não está apenas consertando o que está quebrado, está redefinindo o que é possível. Este é um convite para pensar sobre o papel da ciência na redefinição da experiência humana.
É um lembrete da importância de apoiar a pesquisa, de fomentar a inovação e de garantir que essas maravilhas tecnológicas sejam desenvolvidas e distribuídas de forma ética e equitativa. As neuropróteses não são apenas dispositivos. São pontes para um futuro mais inclusivo, onde a capacidade de sentir, ver e ouvir pode ser um direito, e não um privilégio. A jornada para reconectar mente e máquina continua, prometendo um mundo onde os limites da percepção são constantemente expandidos e a experiência humana enriquecida de maneiras que mal podemos começar a imaginar.